No ar, Estúdio Conecta, a sua melhor opção de conexão com a informação. Olá, muito boa noite para você que nos acompanha. Eu sou Rodrigo Souza, esse é o Estúdio Conecta. Nós estamos aqui em mais uma segunda-feira para, junto de você, podermos partilhar, contar um pouquinho dessa segunda-feira feriado, dia 21 de abril de 2025, cidade de Piracicaba. Estúdio Conecta, estamos aqui para trazer informações, conteúdos que levem a você, que agreguem a você na sua vida pessoal, profissional, como no seu lazer também. Certo, minha gente? Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença, na verdade, né? E tá chegando devagarinho, você que vai chegar ainda, tá? Você que descansou nesse feriado, um bom restinho de descanso, nossa companhia do Estúdio Conecta. Você que vai trabalhar, bom trabalho para você, tá? Que Deus abençoe a sua atividade, o seu trabalho. Tá bom? Uma boa semana a todos vocês, a todos nós, né? Deus abençoe grandemente. Certo, minha gente? Então, estamos aqui para partilhar nessa noite um tema muito especial, tá? Mas antes, eu gostaria de deixar aqui, né? Hoje tivemos uma notícia muito triste para os cristãos, né, para os fiéis católicos, aí o falecimento do Papa Francisco. Nós gostaríamos de deixar aqui, solidarizar, né, com os familiares, amigos, fiéis, admiradores do Papa Francisco, tá? Estúdio Conecta deixa aqui a nossa solidariedade ao Papa Francisco, né? Papa que que ocupou o cargo aí cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos. Nosso sentimento, que Deus o receba de braços abertos aí, tá bom? Seguimos com a nossa programação. Bom, gente, primeiramente eu queria agradecer a todos vocês que estão chegando devagarinho, tá? Acessem aí, compartilhem a nossa live. Deixa eu ver se eu consigo agradecer a nossa equipe técnica que está aqui também nos ajudando. Bom, você vai aos pouquinhos aí compartilhando com a gente, compartilhando essa live, para que outras pessoas possam também e a gente consiga aí ter mais pessoas, mais alcances, né? Tá bom? Já agradeço o meu amigo Piauí, Gisele, Andressa, Li Pedroso, Planeta Bola, tá com a gente, Nau Pereira, meu grande mano, Felipe Marcelino, grande Lipe, obrigado pela presença, pela participação. Obrigado, gente. Vamos aí participando com a gente, tá? Fique à vontade para mandar suas perguntas hoje aí, partilhar com a gente um tema, desafios da arbitragem. Nós vamos partilhar esse tema hoje. Tema esse que nós temos observado, né, nos últimos tempos, bastante polêmica em relação aí à arbitragem, e hoje a gente resolveu partilhar um pouquinho dessa questão aí, tá? Por quê? A arbitragem a gente sabe que não é nada fácil, a regra a gente sabe que ela existe, mas
a gente fica meio, às vezes, sem saber entender algumas questões, né? O que eu quero dizer? Alguns comentaristas ou alguns especialistas de arbitragem acabam fazendo alguns comentários de lances que, no nosso ver, a gente não entende muito que foi aquilo que eles estão falando. A gente vê de outra forma. Enfim, e vice-versa. Tem coisas que a gente também entende de outra forma que eles acabam entendendo de outro jeito. Então, por isso que nós estamos aqui para poder partilhar desse tema, tá? Falando um pouquinho da rodada passada, tivemos muitos lances polêmicos. Hoje, nessa rodada, a gente não vai trazer nem lance para falar de polêmica também. Por quê? Porque o tema hoje é desafios da arbitragem, tá? E o nosso convidado de hoje é um especialista, é uma pessoa que conhece futebol, conhece a arbitragem, aceitou o nosso convite do Estúdio Conecta para estar aqui nessa noite com a gente. Meu amigo pessoal, né? E aí ele está aqui para partilhar com a gente. Dou as boas-vindas ao meu grande amigo, professor Fábio Volpato. Seja bem-vindo, meu querido. Boa noite, Rodrigo, e a todos e a todas que nos assistem. É um prazer estar aqui falando um pouco da arbitragem de futebol, contando um pouco dos detalhes da minha vida, da minha carreira. Vai ser um enorme prazer. Maravilha, Fábio. Obrigado mesmo de coração, tá? Por ter aceito o nosso convite. Mais uma vez, eu sempre digo para as pessoas que nós estamos aqui como mais uma opção de canal de mídia para poder levar conteúdos, também ser um porta-voz para a sociedade, dependendo do assunto, dependendo do tema. Então, é isso o objetivo do Estúdio Conecta, tá bom? Nós vamos ter várias pessoas, vários temas no decorrer desse programa do Estúdio Conecta, né, que iniciamos aí praticamente há um mês, já estamos aí no ar, e, se Deus quiser, a gente vai conseguir colher muitos frutos, já estamos colhendo muito fruto, hoje com a participação do Fábio Volpato, né, para poder trazer um pouquinho da sua vivência, da sua experiência de árbitro profissional, atuou em vários campeonatos, na cidade também de Piracicaba também, mas enfim. Bom, antes de passar para o Fábio aqui, só dar uma olhadinha quem chegou mais, para a gente dar o boa noite, tá? Tá chegando a galera, muito boa noite para você que está chegando, você que vai chegar também, deixo aqui os cumprimentos nossos, né? Meus amigos e minhas amigas que estão chegando aos pouquinhos. Compartilhe essa live vai ficar gravada e você depois pode assistir ou indicar para os seus amigos aí, para que possam compartilhar. Boa noite, Gisele, boa noite toda a família, Orlando e demais aí, tá? Mande suas perguntas, suas dúvidas, que vocês tiverem. A intenção nossa hoje é bater um papo descontraído, aprender um pouquinho e também a nossa ideia hoje é ouvir um pouco o lado da parte profissional da arbitragem, né? O lado dentro de campo, o lado que a gente, como espectador, como torcedor, tem vivido uma outra sensação, tá? Mas, antes de tudo, vamos ver um pouquinho do Fábio Volpato. Quem é o Fábio Volpato? As pessoas querem conhecer um pouquinho. Quem não conhece o professor Fábio Volpato, deixa ele se apresentar um pouquinho aí, para a gente iniciar esse bate-papo. Fábio, com você, meu amigo, fica à vontade. Legal, Rodrigo, obrigado e parabéns aí por essa iniciativa, esse trabalho bonito e profissional que você está fazendo. Eu sou seu fã, né? Eu fui seu professor no curso, mas eu também aprendo muito com você, como pessoa, um ser humano maravilhoso, que faz tudo de bom em prol do bem, né? Então, parabéns e desejo já de antemão todo sucesso, cara, eu tenho certeza que você vai crescer muito nessa área, porque você é muito competente, uma pessoa do bem, uma pessoa de Deus, e eu torço muito por você, tá bom? Vamos lá. Quem é o Fábio Volpato? Meu nome, Fábio de Jesus Volpato Mendes. Tenho 49 anos, né? Sou nascido em Piracicaba. Sou casado há 24 anos. Tenho um filho, João Vitor, né? Minha esposa, Fernanda. João Vitor tem 22 anos, nosso filho único aí, é uma figura, né? E também hoje eu sou comerciante, né? Eu sou proprietário da loja Planeta Bola Esportes, ali na Rua Moraes Barros, né? E, para você ver, Rodrigo, e aí o pessoal que nos
que nos assistem. A arbitragem de futebol, o futebol é tão grande que me deu, né, primeiramente a Deus, né, lógico, e depois a arbitragem, o nosso trabalho, que foi indo e consegui ter uma loja de esporte. Eu nunca imaginava isso, né? Mas o futebol é tão grande, tão bom, que ele me proporcionou ter uma loja. Faz mais de 15 anos que eu tenho a loja, né? A loja ela foi criada em 2005 e então tem 20 anos de existência o Planeta Bola. Então eu sou muito feliz com isso, né? Maravilha, e também, Fábio. agora você faz a segunda pergunta, ou já quer que eu vá falando? Como Não, você prefere, isso aí daí você que manda. Não, maravilha, Fábio. Deixa eu só aproveitar então e diante dessas palavras aí grandiosas aí, meu amigo, que isso, eu fico lisonjeado aí pelas palavras, faço o mesmo também, cara, pelo amor de Deus, é que nem eu falo, a vida, Deus coloca as pessoas na nossa vida e a gente fica feliz de ver pessoas do bem, pessoas querendo o bem, em prol de um mundo melhor, aquilo que a gente sempre partilha. Quem me conhece, ou as pessoas que eu tenho um pouquinho partilhado nessa questão, da gente sabe de querer ter um mundo melhor, de ver um mundo melhor, mas assim, é isso mesmo, é a gente fazer um pouquinho a mais, um pouquinho daquilo de contribuição para a gente ter um mundo melhor, né? Então, assim, eu, Rodrigo, realmente tenho esse pensamento, essa ideia de realmente fazer alguma coisa para ver um mundo melhor. Trabalhar o nosso interior não é fácil, trabalhar o nosso ser, o nosso humano, o nosso pessoal, não é fácil. Mas é o desafio que nós temos aqui na Terra de ser pessoas melhores. E é isso. Estar com pessoas melhores fortalece cada vez mais a gente. Como aqui nessa live que está chegando muitas pessoas, e muitas pessoas já participando conosco, pessoas maravilhosas também, que, nossa, ficaria aqui noites e noites para poder falar dessas pessoas aí, um pouquinho de cada um. Tá bom, Fábio? Mas muito obrigado pelas palavras mesmo. Agradeço de coração e feliz, tá? E vamos lá, já engatando então a sequência nossa aqui, né? Ô, Fábio, fale para nós um pouquinho, então, como que iniciou as atividades sua como árbitro de futebol profissional, Fábio? Então, assim, eu prefiro citar algumas coisas que aconteceram antes para chegar no profissional. Eu Legal. Nunca pensei que eu fosse ser um árbitro profissional de futebol, né? Porque nós nascemos, crescemos, eu sempre joguei bola, eu sou da época do Ítalo brasileiro, um clube que era muito gostoso e todo mundo ali da minha época, e até os assim, um poucos mais novos também conhecem, foi uma geração muito boa ali, no qual eu não consegui ser jogador, tive oportunidade, mas não fui atrás, enfim, por N motivos, não deu certo, e aí foi se passando o tempo, eu machuquei meu joelho, não conseguia mais jogar bola, e aí veio até, sabe, o pensamento, falou, eu quero ser algo no futebol, mas o que eu vou ser no futebol? Aí meu pai, uma conversa assim, Fábio, por que você não vira um árbitro? Sabe, aquilo lá entrou na minha mente, né? Sim. E eu fui atrás, busquei, né? Conheci o Canadinho, que é um árbitro daqui de Piracicaba, né? Então, Renato Canadinho, no qual ele que depois me orientou. Eu fiz o curso com o João Paulo Araújo, ex-árbitro FIFA daqui de Piracicaba também. E aí foi indo, né? Eu tinha 22 anos. Eu fiz o primeiro curso aqui em Piracicaba com o João Paulo Araújo. Depois eu fiz com 24 anos, 2 anos depois, que o próprio João falou, Fábio, você tem jeito, por que você não faz Federação Paulista? Vai ser profissional, siga então, o que eu fui, tenta ser o que eu fui, né? Eu falei, e aquilo lá entrou na minha cabeça, eu peguei gosto, fui para São Paulo, fiz o curso, 10 meses lá, foi muito árduo, né? 10 meses toda a terça-feira, né? Das 5 às 7 da noite, às 7h30 da noite, por 10 meses, e depois, sabe, as viagens que eram difíceis, porque eu sempre trabalhei em firma, em empresa metalúrgica, não foi fácil, né? Então, eu comecei, eu sou formado na turma de 1999 pela Federação Paulista, né? E aí, eu comecei daí atuando por divisões de base, na época só tinha o Sub-15 e o Sub-17, né?
E daí, depois de alguns anos, pouco tempo depois, o sub-20, e depois fui subindo até que cheguei aonde eu cheguei, né? Que foi aí a elite do Paulistão. Mas, sabe, não foi fácil, é difícil, mas assim, quando você quer, você vai atrás, tem que ir atrás e fazer acontecer, de forma correta, né? De forma honesta, e sempre nos empenhando, fazendo o que tem que fazer de forma correta e dando o seu melhor. Bacana, Fábio. É como a gente fala, né, Fábio? Na vida, todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem uma história. Se está nesse mundo, tem uma história. E aí, tanto na vida trabalho, na vida social, na vida lazer, a gente tem um caminho. E é o que você está contando aí. Interessante mesmo essa parte aí, muito, muito, muito legal para a gente que está no dia a dia, que conhece você, poder ouvir também esse caminho, esse percurso, tá? Fabio, deixa eu aproveitar aqui, tem mais pessoas chegando, e eu vou aproveitar para a gente dar o boa noite, tá? Tá chegando aqui, entrou com a gente, aqui, ó, o Nicolas mandou, chegando aqui agora, quem mais? Donizete Lima, grande amigo Doni, chegou, professor Doni, né? Chegou aqui, professor de filosofia. Chegou também Jackson Santiago, nosso amigo Jackson, lá do Algodoal, aqui da região norte também, Santa Terezinha. Tá falando um comentário aqui, boa noite, meu amigo Rodrigo, Fábio Volpato. A loja do Fábio são produtos de ótima qualidade, sempre que posso, passo lá. Além de excelente atendimento dele e da esposa dele. Obrigado, Jackson. Tá aqui, ó. Chegando também, Fernando Volpato tá aqui. Reinaldo Rodrigues tá aqui. Reinaldo, grande abraço, Reinaldo. Carlinhos também tá aqui com a gente. Quem mais tá chegando? Jonas Novaes, meu grande amigo Jonas Novaes, tá chegando com a gente também. Um abraço para você e toda a família. Luiz Macedo tá chegando com a gente. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo. Bom, vai chegando, gente, vai compartilhando essa live com mais pessoas para a gente alcançar o maior número de pessoas. Até às 22 horas nós estaremos aqui, eu, Rodrigo, Fábio e você, meu amigo, partilhando um pouquinho sobre esse assunto aqui, desafios da arbitragem. O Fábio falou um pouquinho como iniciou a atividade dele como profissional, árbitro profissional, né? E aí o Fábio tem muita história, né? A gente sabe que um programa só é pouco, mas a gente vai em parte 1, parte 2, depois a gente vai caminhando, né, Fábio? Fábio, fala pra gente, então, vamos já falar um pouquinho dentro essas indas e vindas, né? Viagens, atuações. Qual jogo foi marcante para você, Fábio? E por quê? Né, dentro da parte do profissional, se quiser falar também do amador, outras questões, à vontade, Fábio. Tá, mais uma vez, obrigado. Então, foi um jogo, uma final da Copa São Paulo em 2009. Foi Atlético Paranaense e Corinthians, lá no Pacaembu, 35 mil pessoas. Para mim, foi um jogo marcante. Eu apitei Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, eu apitei. Só que o jogo marcante para mim foi essa final, porque foi uma final muito interessante, porque houve um momento em que... Porque 10 anos se passaram, né? Eu sou da turma de 99, eu fui apitar a final em 2009, então, depois de 10 anos. Ou seja, eu sou da turma, da geração do Seneme, o Wilson Luiz Seneme, que era fera demais no apito, no auge. Paulo César de Oliveira, Salvo Espínola, dentre outros, né? Só fera, só cara bom, né? Então, para a gente subir naquela época, para poder apitar o Paulistão da Série A1, é muito difícil. Então, nesse momento, né, sabe, na vida, em 2009, que eu apitei a final do Corinthians, foi muito bom mesmo, porque aquela semana, anos atrás, vamos assim dizer, já tinha batido na trave, sabe? Eu assim, já havia apitado quartas de finais, semifinais, enfim. Eu falo, só está faltando a final. E eu falo que, sabe, foi uma coisa muito legal, porque naquele mês, naquela semana, eu havia pedido para Deus. Eu falei, Senhor, eu quero apitar a final da Copa São Paulo, para eu poder mostrar o meu trabalho e eu poder subir de divisão, poder apitar, né, sabe, elite do Paulistão, que é a Série A, né, a Série A1, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, enfim, é o nosso sonho. O sonho de todo mundo é chegar no topo, chegar no auge, né, chegar no máximo. Então, essa semana foi muito legal, porque eu conversei com Deus e ele me ouviu.
foi muito legal, muito bacana, que depois a Suzy, na época, era telefone, tem que ligar para o árbitro para passar a escala, aquela coisa toda. Hoje não, é tudo por internet. E quando chegou perto das 3h30, na quinta-feira, eu já estava esperando aquele telefonema. Foi um telefonema que eu falei, nossa, é para mim, não tem jeito. E quando eu vi o 011, que é da Federação Paulista de São Paulo, eu falei, a final é minha. Então, o que mais valeu para mim, o que mais, de verdade, cara, a final para mim foi Deus ter falado comigo naquele momento, ter me dado de presente essa final, que até hoje é marcante na minha vida, não só pelo jogo, que foi maravilhoso, foi 2-1 para o Corinthians na época, mas assim, Deus ter falado comigo foi muito, muito, muito forte, sabe? Sim. Então mexeu muito comigo isso. Então isso aí gravou, ficou uma coisa muito legal para mim. Então foi esse jogo que foi o mais importante e que marcou a minha carreira, porque eu levei 10 anos para chegar, e quando eu cheguei já, Deus me honrando, né? Em alto padrão, que foi a final da Copa São Paulo em 2009. Que coisa linda, hein, Fábio? Então, o Lucas Pires está mandando um WhatsApp aqui, perguntando assim, pergunta para o Fábio se ele encontrava dificuldade para se deslocar ou para chegar até os jogos, onde ele era escalado, para você estar indo para os jogos, se encontrava alguma dificuldade. Boa pergunta, excelente, porque eu tenho 49 anos, eu farei 50 o mês que vem, em maio, dia 17. E eu sou da época que nem todo mundo tinha carro, não tinha celular, eu tinha aquele baby, aquele tijolo, sabe, de cintura, mas não é todo mundo que tinha a condição de ter um celular. Então a comunicação era super difícil. Então eu dormi muito em rodoviária, eu posei muito em rodoviária, posei mesmo, não tem vergonha. Esses hotéisinhos aí, beira de estrada, em vários, porque lá atrás, quando eu comecei, no Sub-15, Sub-17, lá em São José do Rio Preto, por exemplo, tinha um ônibus daqui, que não sei se é o mesmo horário, ele sai daqui 10 para meia-noite. Eu dormia no ônibus, ou seja, não dormia, para estar lá às 7 da manhã, porque os jogos tinham o seu início às 9, que era o Sub-15. Então, eu tinha que estar 2 horas antes do jogo, como é de praxe. Para quem não sabe, o árbitro tem que estar 2 horas antes do jogo, para avaliar o gramado, ver se está em condições. Vamos imaginar um dia chuvoso. Tal. Então, você tem que ter um tempo hábil para você decidir tudo isso, né? Ferir as bolas, calibrar as bolas, ver, sabe, o entorno do estádio, do gramado, sabe, segurança, enfim, tudo isso aí. É em função do árbitro ver. Então, foi isso, mas várias vezes eu peguei carona, fui de ônibus, eu sofri bastante, viu? Várias vezes eu pensei em parar, viu, Lucas? Lucas, né? Isso, Lucas Pires, Lucas, várias vezes eu pensei em parar, mas como está dentro da gente, está no coração, no sangue, eu fui, graças a Deus, eu cheguei onde tinha que chegar, enfim, era para ser dessa forma, né? Então, eu agradeço a Deus, mais uma vez, por ter me dado esse momento, essa honra de poder ser árbitro profissional da Federação Paulista. Houveram várias situações difíceis? Sim, mas faz parte. Isso aí só nos engrandece, nos favorece nos dias futuros, né? Nos amadurecem para a vida, que é muito importante. Bacana, Fábio. Maravilha. Que coisa linda. Obrigado, viu, Lucas, pela pergunta aí. É isso aí, minha gente. Você que está chegando, então, mais uma vez, né? Entrou bastante pessoas aqui. Sérgio Oliveira, Jeanzinho chegando também. Fernando Lopes, meu grande amigo Fernando. Um abraço, Fê. Leonilda Rodrigues. Giovana Carmelo também entrou. Está aqui também. Opa, família Carmelo está aqui. Um abraço a todos. Muito boa noite para vocês, tá? Obrigado pela companhia. Se tiver alguma pergunta para a gente partilhar aqui, fica à vontade. O tema nosso é Desafios da Arbitragem, hoje com a participação do ex-árbitro profissional Fábio Volpato, hoje trazendo um pouquinho das suas vivências, experiência, para que nós possamos aí fazer também uma avaliação, né, em relação a tudo que nós estamos vendo, principalmente, né, meus amigos, tem gente mandando até aqui, fala pro Fábio falar do Corinthians, foi pênalti ou não foi? Gente, muitos lances, como eu falei, se a gente fosse colocar lance aqui hoje,
nossa, tem muita discussão, muita coisa para ser avaliado. Mas é interessante que o tema de hoje ele traz um pouquinho sobre esse desafio mesmo, o que é ouvir um pouquinho o árbitro, que a gente, depois o Fábio, se quiser comentar, até pode, em relação a essa abertura para os árbitros poderem falar também, porque a gente sabe, nós que brincamos aí de futebol, você que está aí nos assistindo, que está participando conosco, joga seu futebolzinho, brinca na várzea, ou até no profissional que você está aí, a gente não sabe que não é fácil, né? É só ver o lado do jogador, a mídia, o microfone só está aberto para os jogadores, e o árbitro, muitas vezes, não se vê, muitas vezes não, quase nada não consegue falar sobre aquilo que ele viu. E o Fábio sabe muito bem, né, e colocou um pouquinho dessa vivência de jogos que ele apitou aí, né? Às vezes a imagem é imagem, mas lá dentro é outras coisas. E aí eu já engato para o Fábio já poder, já em cima dessa questão, já falar um pouquinho sobre a arbitragem brasileira. Fabião, a gente tem visto muitos lances, eu particularmente gosto de acompanhar alguns canais, né, de jogos, e aí eu vejo um comentário de uma pessoa, um comentário de outro, aí naquele lance, específico aquele lance. E aí você fala, caramba, para aquele canal foi, para aquele outro canal não foi, para aquela pessoa foi, para esse também não foi. E aí a gente fala aí, tá vendo? Se você for colocar no geral, você fala, caramba, tem lance que a gente fala, ó, todo mundo viu, todo mundo tá nessa... Todo mundo não, sempre vai ter um, dois que fala, não, eu não vi também isso. Mas enfim, Fábio, falar um pouquinho sobre a arbitragem brasileira. O que o Fábio pode comentar para nós hoje, daquilo que o Fábio tem visto? Rodrigão, e o pessoal que nos ouve, é assim, ó, só erra quem está lá dentro. O primeiro ponto é esse. Só erra ou acerta quem é árbitro e está lá dentro das 4 linhas, tá? Esse árbitro que está lá dentro, ele é pai de família, ele tem filhos, ele é um ser humano comum, igual a mim, igual a você, igual ao Rodrigo, né? Então ele deve sim ser respeitado, ter um pouco mais de paciência com eles. Eu falo árbitro, mas é o árbitro assistente, enfim, quarto árbitro. Vocês que nos assistem, que jogam futebol, é importante vocês terem isso em mente. Nós somos passíveis de erro. Ninguém sai de casa para errar. Todo árbitro que sai para o jogo, ele pensa, pelo menos eu pensava, né? Eu quero ir bem no jogo, por quê? Para eu poder apitar o outro jogo e eu ganhar o meu dinheiro, né? Porque ninguém faz nada de graça, né? Sim. Vamos ser hipócrita, né? Ninguém sai de casa para ir lá e trabalhar de graça, né? Não é isso. Só que assim, nós somos bem pagos para isso, para ir lá e executar o nosso melhor. Só que às vezes o torcedor, o jogador, o técnico fica na orelha do árbitro, não deixa o árbitro apitar. Isso irrita. Tira a estribeira do árbitro, sabe? Tira o árbitro de si, sabe? Isso atrapalha muito. Então, eu vou deixar um recado aqui. Vocês que jogam futebol, respeite mais o ser humano, o árbitro. Ele é pai de família. Ele está precisando ir lá para o jogo, trabalhar e trazer esse dinheiro da taxa, que às vezes não é tanto, mas para sustentar a família. Então, o primeiro é esse recado. O outro ponto. O árbitro tem que estar preparado, o árbitro tem que se atualizar nas regras, o árbitro tem que ter um bom treinamento físico, o árbitro tem que ser honesto, o árbitro tem que ser imparcial, o árbitro tem que ser bem treinado, tem que passar por provas físicas, por provas práticas, para ele poder estar perto da jogada, para na hora da decisão ele ter uma decisão correta. Não prejudicar nem o time A, nem a time B. Então, vocês estão vendo que eu não estou defendendo ninguém. Cada um faz o seu da melhor forma possível, para poder sair um bom resultado no final. Então, não é só pôr a culpa no árbitro. Parem de achar que o árbitro é desonesto, o árbitro é ladrão, o árbitro é mau caráter. Não, gente. Existem pessoas assim? Existem. Mas é fácil de você eliminar. É só você ir até o organizador, a instituição, e falar, olha, nós não queremos mais que o fulano lá apite o nosso jogo. Mas não precisa xingar, não precisa agredir, não precisa bater. Gente, que é isso? Precisa ter respeito com as pessoas. Eu acho que, sabe, tá chegando num ponto que daqui uns anos, Rodrigo, não vai ter árbitro mais. Sim, e eu vou ser mais além.
Ó, a pergunta é como que eu vejo a arbitragem brasileira. Bom, Sim, existem os bons, os ótimos, os bons, os regulares e os mais ou menos. Tudo é assim. sim, Numa empresa, existe o bom, o ótimo profissional, o bom profissional, o meia boca e o nego ruim. Só que a empresa precisa de todos, porque às vezes o bom não veio, mas aquele que é meia boca substitui ele. Aquele sim, ruim, que falam que ele é ruim, ele não falta do serviço, ele é empenhado, e às vezes ele é limitado, não é que ele é ruim, ele é limitado, ele não consegue ir além. E você, vamos voltar para o árbitro, tem pessoas que quer arbitrar, quer apitar futebol, mas não tem capacidade. Sabe, a regra não entra na cabeça, a tomada de decisões rápidas não entra na cabeça. Então, o perfil dele não é árbitro, vai fazer outra coisa. Só que não precisa agredir, não precisa bater, xingar, ameaçar, não precisa nada disso. A gente precisa mudar a cabeça, evoluir. O ser humano, ao invés de evoluir, né, no século XXI, já, poxa, está na hora de mudar isso. Então, é até um recado para as associações, para as ligas aqui de Piracicaba. Tomem cuidado, gente. Vamos respeitar, vamos fazer algo para que melhore, não piore a situação. Porque, olha, daqui a um tempo, esses que apitam hoje não vão querer apitar mais. E aí, como que sim, vai ter campeonato? Como que vai ter jogo sem árbitro? Não tem como. tem Então, como. ao invés de crescer, está decrescendo. Então, a gente tem que Sim, tomar esse cuidado. E a arbitragem brasileira chegou à tecnologia, chegou. Os gramados perfeitos, a bola perfeita, a chuteira perfeita, que, comparando com as anteriores, tudo melhorou, não é, Rodrigo? Tudo sim, evoluiu. Só que sim, a pessoa, ser humano, deixou de evoluir. É simplesmente isso. Tem os sim, melhores professores, vamos dizer agora no profissional, o Perassi, né? Roberto Perassi, é um ex-árbitro, instrutor FIFA, que quem conhece ele sabe, é um dos melhores que tem no Brasil. Ele se mata de dar aula, de ensinar, sabe, sabe, a ideia dele, ele já disse isso para mim, é abrir a cabecinha do árbitro e colocar o livro de regra lá dentro, mas ele não consegue fazer isso aí. Você entendeu? sim, O sim, árbitro tem, o árbitro tem que treinar, ele tem que estudar, para que dentro de campo ele se vá bem. Tem que ter vontade de correr, se posicionar, se deslocar para buscar uma melhor jogada, sabe, um melhor ângulo de visão naquela jogada. Então é simples isso. Só que precisa de treinamento. Agora, veio a tecnologia, que é o VAR, tudo bem. Só que parece que eles não estão falando a mesma língua. Veja, o árbitro apita uma coisa, esquece de chamar o VAR. O VAR vê algo, depois de um tempo que ele lembra o árbitro, olha, aquele lance lá. Ou seja, confunde toda a arbitragem, vira uma confusão que ninguém entende nada, ninguém aceita nada. Eu acho que é assim, uma baita ferramenta, o VAR, só que ele precisa ser melhor explorado, melhor aproveitado. maravilha, Fábio. Eu vou de encontro com várias perguntas do pessoal aqui que colocaram assim, ó. Naldo Pira colocou assim, ó. Pergunta para ele se o presidente da arbitragem tem ideia de fazer intercâmbio para árbitros brasileiros. O outro aqui perguntou, o Léo, mas tem recurso para acertar, por que tem VAR? Por que o VAR está errando tanto? Tantos erros bobo. Tá aí então, aqui só para fazer um apanhado do pessoal que veio nessa pergunta, o Fábio acabou já colocando algumas coisas, mas se o Fábio quiser colocar mais alguma coisa aí, Fábio, pode ficar à vontade, tá? Não, eu disse, o VAR veio para somar, né? Então, Sim, o treinamento existe, é caríssimo para manter esse VAR, sabe, essa aparelhagem toda não é, o custo desse sistema é caro, só que não está dando resultado. Por quê? sim, Né? Referente ao intercâmbio, seria maravilhoso. Eu mesmo participei uma vez, não foi um intercâmbio, foi uma confusão no campeonato de Brasília, que as outras equipes, fora o Brasiliense, alegaram que sempre o Brasiliense era
favorecido com a arbitragem. Então, a presidência da Federação de Brasília contratou a Federação Paulista para ir lá apitar, no qual eu fazia parte, né? Sim. Uma clínica de arbitragem, me levaram para lá. E eu fui 2 vezes para lá. Uma eu fui quarto árbitro e a outra eu apitei. E foi maravilhoso. Eu conheci o pessoal de lá, trocamos ideia. Enfim, a arbitragem foi excelente, acabou o campeonato e o Brasiliense foi campeão, de novo. Ou seja, não foi a arbitragem. É aquele complô contra a arbitragem, sempre, que eu acho que é desnecessário, né? Enfim, mas eu acho válido, sim. Eu acho que aí envolve o custo, né? Mas todo custo bem empregado nos árbitros que realmente estão se destacando, têm uma idade para que avancem com excelência, eu acho que é válido, sim, viu? Eu acho que tudo que possa fazer em prol da melhoria da arbitragem é benquista, bem vista por todos, né? Maravilha. Fábio, bastante gente aqui elogiando você, dando os parabéns. É o WhatsApp, é no particular aqui do celular, no Instagram também. Cara, que bom. Entrou aqui com a gente o Edu, entrou também o Rogério Duarte, meu grande amigo. Nossa, muita gente chegando aqui, dando os parabéns, com bastante pergunta. É que algumas perguntas, pessoal, eu não vou entrar, porque, como eu falei, o tema passado a gente já falou dos lances polêmicos. Então, hoje a gente tá mais pro lado da arbitragem mesmo, tá? Então, por isso que eu não vou estar entrando muito por causa do nosso tempo também, tá bom? Né? Já estamos aí já quase 40 minutos, e então a gente e tem mais coisa para a gente poder partilhar aqui, tá? Eu queria aproveitar o gancho dessas questões aqui que estamos partilhando e deixar aqui, deixa eu ficar solo aqui rapidinho, só pedir licença para o meu amigo Fábio, professor, para você, meu amigo, minha amiga, que gostaria, está querendo, precisando de material esportivo para a sua atividade, para o seu dia a dia, tá? Tá aqui, ó, vou aproveitar para vocês, ó, deixar essa maravilha, Planeta Bola Esportes, tá bom? Lá na Rua Moraes Barros, do meu amigo Fábio Volpato. Você pode ir lá, você vai gostar do atendimento, tem várias coisas lá, diversidade, tá? O que você precisar, chuteira, meiões, caneleira, tem muita coisa boa lá, tá bom? Eu sou um fã de carteirinha lá, tô sempre buscando alguma coisinha lá, porque eu gosto dos produtos do Planeta Bola, tá? Então, para você, meu amigo, minha amiga, você que tem um filho na escolinha, que vai iniciar uma atividade, você que gosta de outros esportes também, não só futebol, vai lá no Planeta Bola, dá uma passadinha lá, Rua Moraes Barros, 1652, você no Bairro Alto, em Piracicaba, você vai lá e vai ver tanta diversidade que o nosso amigo Fábio e a Fernanda, a sua esposa, que vão lá dar um atendimento fantástico para vocês. É isso aí, né, Fábio? É isso aí, pessoal. Vai ser um prazer recebê-los. Graças a Deus, nós estamos aí no mercado, né? Desde 2005, 20 anos de loja, sempre procurando trazer produtos, artigos esportivos, né? Natação, futebol, vôlei, basquete, luta, enfim, todas as modalidades para vocês, né? Que gostam de praticar o esporte. Vai ser um prazer recebê-los, viu? Conto com a presença de todos lá. Maravilha, minha gente. Então, fica o recado aí para você, tá bom? Que quer um materialzinho esportivo. E se aquele material esportivo seu tá bem desgastado, corra lá. Corra, renove, para você tá aí, ó, na estica, atualizado, com produto de qualidade. Planeta Bola é a melhor loja de Piracicaba. Valeu, meu amigo. Vamos lá da sequência, então, que o nosso tempo passa muito rápido. 1 hora é pouco. Eu falei que depois não tem que fazer o parte 2. Opa, deixa eu mandar um abraço pra minha tia, Vitalina. Tia, um grande abraço para a senhora, um grande beijo, tá? Obrigado pela companhia, obrigado por tá prestigiando a gente. Chegou também meu amigo Alan Galani, São Paulino. Vai mandando aí, pessoal, o time seu do coração também, que eu não lembro de todos, mas eu sei que tem bastante palmeirense e corintiano aqui. Vai mandando seu time aqui, a gente vai partilhando também nesse decorrer. Alan Galani chegou Gu Denadai. Gu entrou aqui. Gu, um abraço, meu querido. Obrigado aí pela participação, tá? Vai compartilhando essa live, gente, e a gente está até às 22 horas aqui partilhando. Lembrando você que o nosso tema hoje é desafios à arbitragem com o nosso convidado, professor, ex-árbitro profissional, Fábio Volpato, hoje aqui empresário em Piracicaba. É isso aí, minha gente. Seguimos então com a nossa
para o nosso próximo passo, para a nossa próxima pergunta. Fábio, a pergunta que nós temos aqui é: a gente sabe que tem bastante campeonatos acontecendo na cidade, região, né? Campeonato varziano, campeonato profissional, e a gente tem visto. Ontem mesmo eu estava acompanhando, acho que era Remo, eu acho que era o Remo, se eu não me engano, Remo e Operário, alguma coisa assim. Eu estava acompanhando alguma coisa assim. Então eu assisto Série B, Série C, eu gosto de acompanhar também as outras categorias. Mas assim, você, Fábio, nós temos bons árbitros atuando em competições menores. Menores que eu digo, seja várzea, seja Série C, Série D, um modo de dizer, tá? Até peço perdão aí se eu não usei a palavra certa, competição menores. Mas, porém, a gente vê que, às vezes, a gente fala da arbitragem, como está o nosso tema aqui hoje, falando um pouquinho dos desafios, mas alguns árbitros que estão lá, né? E como o Fábio falou, só erra quem atua, quem faz, quem pratica, quem está no negócio mesmo, quem está na situação. Você, Fábio, acha que falta oportunidade para esses árbitros novos, esses árbitros que não ainda chegaram numa visibilidade, atuarem em competições maiores, como Paulista, A, B, alguma coisa assim? O que você vê nesse cenário? Então, como questão de jogadores, né? Sim. Nem todos vão chegar. Nem todos vão chegar. Às vezes, os melhores ficam no meio do caminho e aqueles meia boca, vamos dizer assim, né? Resumindo, chegam. Sim. Né? Então, é difícil saber. É difícil falar. Eu mesmo levei 10 anos para chegar. Nesse meio, eu pensei em parar várias vezes. Então, eu falo aqui, vence, né? Conquista, levanta o troféu aquele que persiste, aquele que acredita em si, primeiramente em Deus, depois em si. Né? Porque se você não acreditar em você, você não vai chegar. Várias dificuldades eu tive. Uma delas que me bloqueou foi eu não ter disponibilidade durante a semana. Eu já era casado, tinha filho, pagava aluguel na época. Então, eu precisava do emprego. Então, veja só, são vários pontos que, às vezes, nos seguram. Né? Às vezes, foi lesão também, eu tive várias lesões no joelho. Então, eu fui até árbitro paulista, né? Só apitei o Paulistão da Série 1. Graças a Deus, que já não é fácil chegar, né? Mas eu sou feliz por isso. E eu deixei de... Né? Não passei para outra fase, que era arbitrar CBF, né? Jogos do Brasileirão, por causa disso. Eu tinha que trabalhar. Os meus patrões não me liberavam para poder apitar durante a semana. E eu já tinha lesão no joelho. Aos 17, eu não machuquei o joelho. Então, você vê, são pontos que vai nos travando, segurando. Só que, mesmo assim, eu tinha um sonho. Falei, pelo menos eu vou chegar a apitar um Corinthians, um Palmeiras, um São Paulo, um Santos. E eu fui. Eu consegui. Não foi fácil. Vários jogos eu fui apitar com dor, machucado, ligamento rompido, né, cruzado rompido. Mas eu fui. Quem me tratou, quem me conhece, meus amigos aí do meio da arbitragem também, sabe que eu trabalhei sempre com o joelho com o ligamento rompido. Que eu parei de arbitrar futebol por causa de lesões. Então, você aí que pensa em ser árbitro, não é fácil. Nada é fácil. Pensa em ser jogador. Você tem que acreditar em você, primeiramente. Né? Acreditar em Deus e acreditar em você. E deixar acontecer. Se tiver que ser, vai ser. Mas dê o seu melhor. Né? Olha um jogo aí do Valdívia, né? Você vê, já tem o Palmeiras. Um craque do Palmeiras é o Valdívia, um grande jogador na época. Eu tive a satisfação. Eu sou da época do Robinho, do Diego, do Santos. Eu sou da época do Neymar, do Ronaldo Fenômeno, do Edmundo no Palmeiras lá também. Rogério Ceni no São Paulo. Então, o Rivaldo, quando voltou da Europa, que voltou para o São Caetano. Então, sabe, dentre outros, né? Mas, assim, é muito gostoso. Então, o recado que eu deixo, acredite em Deus, primeiramente, conversa com Ele e acredite em você. E dê sequência. É difícil falar, o fulano vai chegar, ou o ciclano não vai chegar. Depende muito das situações, do momento. Tem que estar a pessoa lá para ver você naquele jogo, sabe?
na hora Sim. certa, todo mundo já ouviu isso, tem que estar no dia certo, na hora certa, a pessoa certa, para levar você para cima. É assim, a vida é assim. Então, não é no primeiro desafio, na primeira dificuldade, você já desistir. Vai acontecer a vontade de desistir? Vai, mas você não pode, você tem que pôr o seu sonho na frente. Sim. E aí sim você vai conquistar, você vai chegar igual eu cheguei e conquistei, graças a Deus. Maravilha. E o Pedro já engatou aqui numa pergunta falando assim, Fábio, por que os árbitros de Série C, Série D, demoram muito tempo, árbitros bons que a gente tem visto, pelo menos ele fala que ele tem visto, Série C, Série D, demoram muito tempo para poder chegar numa Série A. E às vezes a crítica é muito grande em questão da arbitragem, mas tem muitos árbitros bons em Série C, Série D. Ele está comentando aqui. Pedro. Ô, Pedro, tudo bem? Boa noite. Olha, perfeito. Eu também concordo. Eu já falei alguma coisa, sabe, a respeito disso. Vamos dizer dos árbitros. Tem árbitros excelentes apitando Série D, Série C, Série B. Agora, lembra que eu falei agora há pouco? Precisa estar a pessoa certa, porque essas pessoas, esses dirigentes, não conseguem estar em todos os lugares a todo momento. Em todo momento. Tem que esperar chegar. Lembra que eu falei de Deus? Coloca Deus na frente, que se tiver que ser, meu amigo, vai. É difícil falar. Eu mesmo, se eu contar a minha história, eu vou ficar 1 hora falando aqui como que eu subi. Isso eu falei, dei uma palhinha. Levei 10 anos para chegar. Então, é persistência, é o momento certo, a hora certa, e torcer para alguém ver você, no caso o árbitro aí, que está indo bem, e querer subir você para apitar a elite. É igual um jogador, mesma coisa. Tem inúmeros jogadores excelentes, mas nem todos vão chegar. É a vida, cara. A vida é assim, é difícil. É difícil saber falar, né? Eu queria mandar um abraço para o meu irmão, o Fernando Volpato, que está aí assistindo, e minha sogra, Leonilda Pissoca Rodrigues. Belezinha. Pessoas finíssimos aí que eu amo tanto. Que beleza, Fábio. Mais gente chegando aqui, ó. O William Camargo. William, bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Jackson mandou aqui, sou corintiano. Dudu também chegando. Palmeirense aqui também. Luiz Macedo. Que bacana. Bacana. Muita gente chegando. Alan tá aqui já falei. Beleza. Bom, vamos lá, gente. Seguindo, então, para que a gente não perca nenhum detalhinho aqui, né? Daquilo que foi preparado para nossa ilustre presença, Fábio Volpato, trazendo um pouquinho da sua vivência e experiência dentro e fora de campo também, tá bom? Fábio, vamos então trazer um pouquinho aqui em relação ao futebol varziano de Piracicaba, tá? Falando um pouquinho da nossa cidade, lógico também da região, que tem bastante árbitro que atuam na região. Aí a gente quer saber, Fábio, assim, em relação... A gente vê elogios, vê críticas, né, da arbitragem atuando, como no profissional também, bem mais ainda o varziano sofrendo com essas questões. E aí a pergunta é, Fábio, as instituições, né, que organizam aí, que fazem parte desses campeonatos, na sua visão, tem tido uma orientação aos atletas inscritos nesses campeonatos, umas orientações assim que a gente quer dizer em relação à questão de colaboração mesmo, já que não tem o VAR no varziano, né, para poder ajudar, minimizar ou eliminar até os erros cometidos pela arbitragem. Então, criticar o árbitro, mas os atletas não têm colaborado, pelo que a gente tem visto em algumas situações. O que você vê em relação às instituições na questão de orientação aí para os atletas? Então, eu nunca participei de nenhuma reunião de equipes, né? Porque eu nunca fui técnico e eu parei de jogar futebol cedo, né? Com 17 anos eu parei de jogar por causa de lesão no joelho. Então eu nunca participei. O que eu acho que deve ter nessas instituições, organizações, associações, ligas, é um trabalho novo, de pessoas novas que queiram ajudar. De que forma? Respeitando as pessoas, respeitando o árbitro dentro de campo. Vocês têm o direito, você que joga
a várzea, o amador, enfim, clube, você tem o direito de não querer que o árbitro A, o B e o C apite então, o seu jogo. Você tem esse direito, né? E faça valer isso. Agora, não precisa agredir, não precisa xingar, ofender, peitar. Isso aí, sabe, precisa parar. Porque daqui a pouco ninguém mais vai querer apitar. E eu não estou defendendo ninguém. E quem é da arbitragem sabe, Rodrigo. Você fez o curso comigo, você vivenciou, você já bandeirou, já apitou comigo, você sabe. A arbitragem de Piracicaba foi e é a melhor da região. Que, no entanto, nós apitamos em clubes fora da cidade, nós fazemos campeonatos fora da cidade, nas regiões, e todo mundo, não, mas a maioria gosta do nosso trabalho. É lógico, nem todo jogo o árbitro vai bem. Às vezes, aquele mesmo árbitro que foi bem no seu jogo, no domingo passado, se ele voltar a apitar no domingo, na semana seguinte, está errado. Mas vamos imaginar que ele tornou a apitar o seu jogo. Às vezes ele não vai bem, por N motivos. Às vezes não dormiu bem, não se alimentou bem, não está legal. Tudo isso aí tem que entrar em questão na somatória geral. Então, nós, seres humanos, temos que ter esse controle emocional, esse controle de dar o respeito devido ao árbitro, lembrando que ele é pai de família, ele tem filho, ele tem uma família para cuidar. Então, vamos, gente, vamos ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de calma. Você vê, erros acontecem na FIFA, campeonato da FIFA, né? Lá na Europa acontece, aqui no Brasil acontece, Piracicaba acontece, em clubes, em todos os lugares acontecem os erros. Não é que o árbitro não presta, que o árbitro é mau caráter, ele é ladrão. Não, nada disso. É um mau dia dele. Existem outras situações que vocês sabem, existe, mas não precisa agredir. Exclui, olha, nós não queremos mais o fulano apitando o nosso jogo. Pronto, já é um grande passo. Evita uma agressão, machucar um rapaz, para quê? Não é verdade? Vamos evoluir, vamos crescer. Então, nas reuniões, Rodrigo, dessas instituições, ligas, enfim, né, deveriam, se não tem, deveriam ter esse assunto. Como nós vamos tratar o árbitro? Vamos mudar um pouco? Vamos tratar o ser humano melhor? Você vai ver, eu duvido que não vai ter uma melhora tamanho expressiva. Eu duvido. Mas precisa conscientizar todos que o árbitro deve ser protegido. Poxa, o cara é corajoso, ele larga tudo para estar lá naquele jogo para apitar para vocês. E vocês não reconhecem, vocês querem agredir, querem bater. Não, tá errado. É isso aí. Bacana, Fábio. Belezinha, então a gente está chegando já quase ao final da nossa entrevista e eu vou acelerar um pouquinho aqui para a gente conseguir concluir, tá? Fábio, para se tornar um árbitro de futebol, o que precisa ser feito? Qual o caminho a ser seguido para as pessoas que se interessarem por esse trabalho, né? Se Deus quiser, vai ser a profissão. Sim, olha, é uma profissão que ainda não é regulamentada, assim, né? Não tem você não é registrado como CLT e nada. Você, para começo de conversa, você tem que entender que você vai ser um prestador de serviço autônomo. Os meus quase 20 anos de Federação Paulista, nas inscrições, no ato ali, eu tinha que, de próprio punho, fazer uma cartinha dizendo que eu ia contribuir com a instituição, trabalhando com um serviço autônomo de prestação, com arbitragem de futebol, tá? Ponto. Você não vai ter registro ainda. Espero que um dia isso aconteça. Mas eu acho difícil, porque ninguém, nem a FIFA, nem as federações, as confederações vão querer arcar com os encargos sociais de um funcionário. Imagine de tantos árbitros que existem. Começa por aí. Né? Você vai ser um prestador de serviço. Então, para você se tornar um grande árbitro, você tem que ser honesto. Você tem que gostar de esporte. Você tem que gostar de futebol. Você tem que ser disciplinado. Eu marquei aqui algumas coisas. Você tem que ter coragem. Porque árbitro, bunda mole, desculpa eu falar assim, né? Vamos resumir. A gente está cheio disso aí. A gente vê bastante. O árbitro tem que ser honesto, tem que ter coragem,
ser imparcial, não favorecer nem o time A, nem o time B. Ou seja, você tem que ter caráter, tá? Você tem que ter um físico adequado, não pode ser muito gordo, né? Nem gordo, né? Um físico adequado. Um atleta, né? Ser responsável, né? Chegar no horário, ter os seus equipamentos lá, bandeirinha, né? O apito, o cartão, tomar um bom apito, um bom cartão, ter o seu material adequado. E você não pode ter, o mais importante, Rodrigo, é um nome sujo na praça. Isso, se você tiver um nome sujo, você não vai conseguir apitar em lugar nenhum, porque você vai ser cobrado, taxado. Eu falo por você ser um profissional. Se você tiver uma vírgula de um nome sujo, você não consegue se inscrever na Federação Paulista. Isso aí eu falo todo ano, você é obrigado a levar antecedentes civil e criminal, exame de vista, exame do coração, tudo. Se você tiver um probleminha, você não consegue ser árbitro. Então, nós somos muito exigidos e pouco respeitado, eu acho. Deveríamos ter mais respeito, porque os verdadeiros bandidos não são os árbitros. Isso eu falo de boca cheia. E obrigado, Rodrigo, por me dar a oportunidade de falar isso, porque se você pensa em ser árbitro e tiver o nome sujo, você não esquece, você não vai ser árbitro. Maravilha. Maravilha, Fábio. Bom, vamos lá. Só uma aceleradinha aqui para a gente concluir, tá, gente? Da outra vez, semana passada, eu acabei não conseguindo finalizar dentro de 1 hora. Eu acredito que teve algumas imagens que eu acabei colocando e vídeos que o Instagram acaba, na sua política aí que é estabelecida, né? Acabou não aceitando e 1 hora acabou cortando a nossa live, tá? Então, eu acredito que aqui acho que não vai ter problema, mas não vou correr esse risco, não, de que mais 1 hora aí seja cortado, tá bom? Fábio, você tem alguma admiração por algum árbitro? Tenho sim. Olha, e eles são da minha época, tá? O Luiz Flávio de Oliveira, o irmão do Paulo César, é da minha turma, uma excelente pessoa, uma pessoa de caráter, um árbitro espetacular, competente, honesto, sério, gostava de apitar. Acho que agora ele tá no VAR, né? Ele parou. Uma pessoa fantástica. Flávio Rodrigues de Souza, um grande nome, todos árbitros FIFA. O Rafael Klaus também da minha turma, aí da minha época. Viu? São grandes árbitros que você que pensa aí em ser árbitro, você pode seguir a linha deles aí que vocês vão chegar. E fora a minha também, né? Que eu sempre me achei um árbitro bom. Por quê? Sim. Não querendo me gabar, querendo ser. Porque eu amava muito isso, Rodrigo. Eu fazia de coração, eu fazia por amor. Minha mulher e meu filho são testemunha disso. Bacana, Fábio. Olha, o pessoalzinho chegou também um pouquinho mais tarde, mas estão aqui prestigiando. Muito obrigado, Leandro Moreira, meu grande amigo, tá? Tiago, obrigado pela participação. Depois vocês acompanham lá a gravação, tá? A gente vai postar a gravação. Depois o YouTube também fica lá. Vou mandar o link para vocês compartilhar com as pessoas para assistir essa entrevista maravilhosa com o Fábio Volpato nessa noite de segunda-feira, né? 21/4/2025. Nós estamos aqui para ir finalmente, né? Fábio, bom, já partilhamos legal. Eu agradeço, Fábio. Que isso, você por todo esse compartilhamento. Como a gente aprende, é importante para nós como seres humanos, como profissionais. Como eu sempre falo, o Estúdio Conecta, a intenção é essa, o objetivo é isso, agregar alguma coisa na vida das pessoas, seja profissional ou pessoal, tá? E eu acho que é isso que está caminhando, acho não, né? Tenho certeza que está se caminhando para isso, pelo nosso objetivo. Fábio, sua inspiração na vida pessoal, tá? E aí você pode engatar com as considerações finais, com agradecimento, meu amigo, para a gente finalizar aí. A minha inspiração hoje, eu mudei completamente, sabe? Eu sou profissional, eu tenho minha loja de esporte, é a minha inspiração também, né? De proporcionar aos piracicabanos produtos e artigos esportivos de alta qualidade, dando a segurança, o atendimento, a garantia para vocês. E também, lógico, a minha família, né, que me inspira muito em eu poder dar o melhor, lutar sempre por eles, dar o melhor
para eles. E não posso deixar de dizer também, então, Rodrigo, de cuidar da minha vida espiritual, que o mais importante hoje para mim é cuidar da minha vida espiritual, da minha família, para que um dia, quando Jesus voltar, o senhor já falou, aí você já falou do Papa que já faleceu, então eu quero um dia ter o meu lugarzinho no céu e encontrar com todos vocês, a minha família também. Então minha inspiração hoje é Deus, é minha família e é a nossa loja que Deus nos deu e que eu amo muito. Sabe, é isso. Queria agradecer você, Rodrigo, por ser essa pessoa maravilhosa, meu amigo, esse programa lindo que você faz, esse trabalho. Desejo a você todo o sucesso do mundo. Eu tenho certeza que você já é um ícone aqui, já está se transformando, e você, daqui um pouco tempo, você vai ser o melhor de Piracicaba, do Brasil e, quem dera, do mundo, né? Então, eu torço muito por você, você sabe que é de coração, você é meu amigo, e o que você precisar de mim para outros assuntos também. Não falamos hoje de arbitragem a fundo, porque não era esse o tema de hoje foi falar um pouco como é o árbitro, né, fora de campo, como faz para chegar, o que passou, enfim, é isso. Muito obrigado, cara, e tamo junto aí. Pessoal, eu não falei o nome de todos aí, mas eu agradeço a presença, o carinho de todos aí. Espero vocês aí na nossa loja Planeta Bola. Um forte abraço. Deus abençoe. Fabio, muito obrigado, tá, meu amigo? A gente praticamente encerrou na 1 hora mesmo. O Instagram acabou já derrubando essa 1 hora. Pode ser a questão do programa que a gente utiliza aqui, tá? Mas, enfim, eu estou gravando ainda, continua a gravação, para depois a gente utilizar essa gravação e colocar lá ela por completa no YouTube, tá? Para as pessoas. Então, não foi nada perdido. Depois eu passo um story lá para poder agradecer o pessoal e dizer que nessa 1 hora deu para a gente aproveitar e fazer realmente as perguntas, o caminho que a gente tinha trabalhado. Agradeço, Fábio, muito obrigado você, a família, tá? Deus abençoe grandemente pelo tempinho aí, pelo tempinho, eu digo, né? De dedicado na sua agenda e a gente, com certeza, fica feliz por esse apoio seu e da sua família também, Fábio. Obrigado, meu amigo. Fica com Deus, tá? É um enorme prazer. Obrigado, eu. Obrigado, gente. Então, a gente fica por aqui, tá? Agradecendo ao nosso convidado, Fábio Volpato, que esteve com a gente nessa noite maravilhosa. Esse foi o Estúdio Conecta. Obrigado você que nos acompanhou por esse período, tá bom? Deus abençoe grandemente vocês, tá? Fiquem com Deus e a gente encerra por aqui. Semana que vem, se Deus quiser, Deus permitir, nós estaremos novamente aqui. Tá bom, minha gente? Muito obrigado. Bom, e aí a gente vai partilhando nos próximos encontros. Deus abençoe.